Então acho que agora está gravando, né? Vamos nós. Então, eu acabei dando uma olhada de novo na Bíblia de Jerusalém e encontrei o título, que é um título diferente da versão João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu usei mais a vida inteira, né? Até que eu descobri a Bíblia de Jerusalém. Então vamos ler esse trecho que diz assim: o título é O Dia do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão num campo, um será tomado, o outro será deixado. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: Onde, Senhor? Jesus lhes respondeu: Onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Muito bem. Então, a gente vai falar verso a verso. A gente vai começar pelo verso 26. Então, dilúvio é chuva em grande quantidade, em grande profusão. E chuva é água que sobe da terra. Então, ela simboliza a nossa identificação com o mundo, com as coisas mundanas, isto é, com as coisas materiais, com as atividades do ego. O ego cabe ao ego as atividades materiais, o materialismo, as atividades da vida cotidiana, as atividades do mundo. E o ego é apegado às coisas, inclusive a esta vida terrena, a esta vida humana. Então, quanto mais nós nos apegamos a comportamentos automáticos e inconscientes, quanto mais nós estamos apegados a distrações com as coisas passageiras desse mundo, mais nós nos afastamos da nossa essência, nos afastamos daquilo que é verdadeiramente importante. Nós vivemos sei lá como eu vou chamar isso, uma epidemia de materialismo. Eu percebo, não sei se vocês percebem assim, as pessoas cada vez mais materialistas. Com o advento da internet, com o advento das redes sociais, isso vem crescendo, né? Ou a gente vem tomando mais consciência disso. Esses apegos do ego são tão prejudiciais ao nosso crescimento, à nossa evolução e à nossa reconexão conosco, que as tradições espirituais, todas elas, especialmente as orientais, trabalham a não identificação ou a desidentificação com os sentidos. Então, quando você se identifica com os seus sentidos, você começa a se identificar inclusive com o seu corpo, você começa a achar que você é o corpo, ou que você é a sua mente. São identificações do ego, são apegos do ego, que vão gerando programas automáticos e inconscientes. Então, a meditação cristã é a capacidade, ou é uma prática que desenvolve a capacidade de nos desapegarmos dos estímulos externos sensoriais, nos desapegarmos para mergulhar nesse silêncio interno, para mergulhar nessa busca, nessa conexão com nós mesmos e com aquilo que é verdadeiramente essencial.
Verso 27, vocês vão ver os versos, gente, aqui onde tem esses numerozinhos numa coloração diferente. Conseguem ver aí? Faz assim. Verso 27, comer, beber e casar são atividades mundanas, são atividades da vida material. Isso é importante, mas elas não devem ser o foco exclusivo da nossa vida. Então, o problema não é o ego, o problema é quando o ego começa a controlar a nossa vida. Então, Noé, a história de Noé é muito interessante. Noé e a arca simbolizam viver com consciência, né, de forma consciente. Não é o consciente de Freud, de novo. É com aquela sabedoria que existe no interior de cada um de nós, que existe no nosso coração, aceitando que nem tudo na vida pode ser controlado. Gente, sinceramente, há problemas que a gente tem que entregar para Deus. Sabe aquela frase? O povo diz isso, entreguei para Deus. É mais ou menos isso. Quando a gente fala de materialismo, quando a gente fala das coisas mundanas, a gente fala, sobretudo, da necessidade de controle. O ego tem necessidade de controle. O ego tem essa necessidade de segurança. Ter segurança é importante? É importante. Mas é impossível ter certeza, ter segurança, digo, ter controle sobre todas as coisas. Então, enquanto todos do seu tempo estavam envolvidos com as coisas mundanas, Noé estava absolutamente confiante no Deus em quem ele acreditava. Então, Noé vivia uma vida transcendental dentro de uma população, de um tempo, de uma comunidade que as pessoas viviam uma vida fundamentalmente material. Então a gente precisa viver aceitando que nem tudo a gente vai controlar. Há coisas que não são da nossa alçada, da nossa competência, e a gente tem que confiar em alguma coisa, tem que confiar em Deus, né? Então o que isso significa? Significa ter fé em você, fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que você precisa fazer, porque há coisas que nos cabem fazer, mas acreditar na vida, porque a vida tende a dar certo, e acreditar em Deus. Quando a gente fala de meditação cristã, quer dizer, de um contexto de meditação cristã, acredita-se que a gente está com pessoas envolvido ou convivendo ou meditando com pessoas que acreditam em Deus. Então entraram 8 pessoas na arca, que são Noé e a sua mulher e filhos com noras. E o número 8 representa renovação, representa novidade, é um número infinito, que representa o infinito. Então é a oportunidade de recomeçar sempre, agora com mais consciência e com mais intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra, uso muito essa palavra com os meus alunos e mentorados. Então o que é agir com intencionalidade também? Viver com intencionalidade é exatamente sair do automático. É exatamente sair do automatismo. É exatamente saber o que você faz, por que faz. Isso é muito importante. Viver com intencionalidade dá uma outra direção à nossa vida. Então, no verso 28, enquanto todos estavam distraídos nas suas atividades materiais, é muito interessante a história de Ló. Vai lá no Gênesis 19, salvo engano, você vai ver a história de Ló. Enquanto todos estavam distraídos nas suas atividades materiais, Ló vivia uma vida mais consciente de intimidade com Deus. Ló vivia uma época muito complicada, muito desafiante, em que as pessoas viviam o mundanismo exacerbado, pelo menos é o que está no texto. Então, esse materialismo vai criando em nós uma cegueira, uma ilusão de ótica da consciência. A Bíblia diz que Jó era um homem justo que vivia com Deus, né? Então, justiça é um valor cristão. Então, quantos de nós trabalham, fica a reflexão, quantos de nós estão verdadeiramente incomodados com todos os mais diversos e variados tipos de injustiça que existem no nosso tempo, e quantos de nós estão empenhados ou contribuindo ou trabalhando de alguma forma para mudar esse estado de coisas. E a pergunta fundamental é como nós podemos viver de forma justa e íntegra, e integrada ou integral, isto é, sistêmica, tirando um pouco o olhar de nós mesmos, mas olhando para toda a humanidade e para todos que estão ao nosso redor. E como é que a gente pode viver de uma maneira integral e justa, mesmo diante dos desafios e distrações diários, porque o mundo hoje fundamentalmente vive uma época de distração.
No verso 29, fogo e enxofre representam os processos de purificação. Então, na nossa prática diária, na nossa prática de vida, é aquilo que nos ajuda a transformar as nossas imperfeições, encarando a vida como uma jornada evolutiva. Ora, independentemente da sua crença religiosa, se é que você tem, encarar a vida como uma jornada evolutiva nos traz o comprometimento de produzir essa reforma íntima todos os dias, melhorando em nós aquilo que pode e deve ser melhorado, não só para nos fazer pessoas mais felizes, pessoas mais integrais, pessoas mais plenas, como também facilitar a vida daqueles que convivem com a gente, que não tem que lidar com as nossas incivilidades, como dizia o grande Chico Xavier. Então, no verso 30, o Filho do Homem simboliza o ser humano no seu potencial pleno, o ser humano que despertou, integrando a sua mente e o seu coração, integrando a sua mente, o seu corpo e a sua alma. Então, claro que cada pessoa, na sua jornada evolutiva, na sua jornada de vida, experimenta esse despertar de uma forma particular, de uma forma única, respeitando o seu ritmo, o seu tempo, o seu preparo interno. Então, cada um de nós, ninguém é melhor do que ninguém, mas há pessoas que estão mais adiante na caminhada, há pessoas que estão mais atrás, há pessoas que estão mais ou menos na mesma época. Isso tem a ver também com o nível de consciência de cada um. E é importante notar, portanto, que em desenvolvimento pessoal não há atalhos. Em desenvolvimento pessoal, as coisas acontecem por meritocracia. As coisas acontecem a partir da nossa dedicação, do nosso esforço consciente e intencional em avançar um passo a cada dia. Por isso é muito importante estar atentos, estar presentes, né? O ser humano desaprendeu a viver o presente, viver o agora. Eu disponibilizei para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu estou construindo um drive para vocês em que eu vou compartilhar esses textos todos e deixar disponíveis lá, inclusive para quem chegar depois. Eu falei recentemente sobre um texto que eu li sobre foco e atenção, né? sobre atenção plena. Muito importante que vocês leiam, que eu não li até agora. Então o ser humano desaprendeu a viver o presente, porque o ser humano vive muito distraído, muito disperso. Então é muito importante estar atento nessa caminhada, nessa busca, aberta às possibilidades de crescimento que a vida oferece. Estar atento aos feedbacks, aos retornos que a vida nos vai dando à medida que nós vamos caminhando nessa nossa jornada evolutiva. Verso 31, não olhar para trás é um convite à liberação do passado e o desapego de antigos padrões que nos impedem de evoluir e avançar na vida. Então veja, aproximadamente 75% das pessoas vivem no passado. O Brasil é o segundo país mais deprimido das Américas. Então, esses apegos, não é, a erros, a valores, a experiências traumáticas, a crenças, a culpa, a medo. O medo é um dos nossos maiores obstáculos na vida. Isso é dito por todos os grandes avataras, pelas grandes mentes, pelos grandes iluminados que viveram o mundo, que, enfim, aportaram aqui em algum momento. Então, esse apego a essas experiências, eu me lembro de uma paciente que eu tive, que era uma senhora naquela época, já com 65 anos mais ou menos, isso já tem uns 20, uma mulher muito inteligente, mas aposentada há muitos anos, com todos os problemas emocionais, psicológicos, psicossomáticos que a gente possa imaginar, por causa de uma rejeição, né? Ela chamava assim, que sofria por parte do pai. O pai já morto há, sei lá, 30 anos, 40 anos. E ela até então não conseguia lidar com aquela rejeição de um ser humano, que era o pai, que é uma figura importante, mas que já tinha ido embora há tanto tempo. Então, esses apegos nos vão impedindo de avançar na vida, de progredir, de crescer, né? E a vida, enquanto jornada evolutiva, nos chama para isso.
versos 33 a 36 falam sobre o despertar da consciência e sobre níveis de consciência diferentes. Então, quando dois estiverem no leito, um será deixado, outro será tirado. Então, na minha percepção, o texto está falando sobre níveis de percepção ou níveis de consciência diferentes, enquanto uns estão presos à ilusão da vida material, presos à ilusão da matéria, distraídos com este mundo, outros despertaram para a essência que transcende o seu ego. Outros já entenderam que eles são muito mais do que o seu próprio ego. Então eu vou lembrar Carl Jung, o grande psicanalista, que dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, a vida per si é uma jornada que nos chama ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, isto é, ao nosso desenvolvimento pessoal. O que justifica a nossa vida, o que justifica a nossa existência é o desenvolvimento pessoal, que só pode advir, eu não conheço outra forma, do autoconhecimento. Eu não consigo alguém conceber felicidade, conceber uma vida plena, conceber uma vida minimamente viável que não seja por meio do autoconhecimento, por meio do autodesenvolvimento. Então, de novo, não tem mágica, né? A vida não, as coisas não vão bem ou mal a partir de mágica, mas a partir das nossas escolhas, e quanto mais conscientes nós somos de nós mesmos, da nossa vida, melhores escolhas nós fazemos. O verso 37, que é o último do texto, fala sobre os abutres, né? Onde estiver o corpo, ou, em outras traduções, onde estiver o cadáver, aí estarão os abutres. Então, os abutres não são apenas as distrações, são as forças internas que nos impedem de evoluir, que insistem em nos manter na inércia. Então, é aquela sujeirinha que a gente joga para debaixo do tapete, aquelas coisas que a gente insiste em ignorar, é a nossa sombra. Eu citei, vou tornar a citar um livro do Deepak Chopra, que é O Efeito Sombra, um livro muito interessante, que vale a pena ler. Então, é aquilo em nós que é sombra, que é treva e que precisa ser transformado em luz. E que quando a gente ignora, vai morrendo dentro de nós, né? Porque aquilo que não evolui, morre. Aquilo, é assim na natureza. Jesus mesmo disse, né? A árvore que não dá fruto, a foice lhe corta. Então, aquilo que na natureza não evolui, morre. E aquilo que em nós não é transformado, não evolui, morre também e produz o mau cheiro. E quanto mais o tempo passa, pior vai cheirando aquilo, né? Então, e esse cheiro, metaforicamente falando, é sempre um lembrete de que um dia, em algum momento, a gente vai ter que lidar com aquilo. Em algum momento, a gente vai ter que lidar com essa sombra em nós, com aquilo que em nós precisa ser transformado. E quando a gente fala de transformação e desenvolvimento pessoal, a gente fala de clareza. Então, quando a gente tem clareza sobre aquilo que precisa transformar, quando a vida nos mostra, quando as pessoas que estão ao nosso redor nos mostram, é a hora que chegou o momento de mexer naquilo, de mexer com aquilo, né? E metaforicamente, às vezes a gente se acostuma com esse cheiro, né? Aquilo está ali na nossa vida e a gente está fazendo de conta que não existe, mas as pessoas, aquilo cheira tão mal que atinge as outras pessoas, aqueles que convivem com a gente, aqueles que têm que lidar com aquilo que em nós é disfuncional, com o nosso comportamento disfuncional. E essas pessoas olham para nós e essas pessoas vão nos dando o feedback diário de que a gente precisa transformar aquilo. Como um exemplo disso, a gente tem vários depoimentos assim de alunos que chegam aqui e dizem para os seus entes queridos, né, para pai, para mãe, para filho, para marido, para mulher, para irmão, enfim, para gente próxima, para amigo próximo. Fala, cara, você precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Pô, por que você não faz um treinamento? Vamos lá no Tamer. Por que você não faz terapia? Por que você não procura ajuda qualquer, se não com o Tamer, com qualquer pessoa, procure ajuda. E o cara diz assim, não preciso disso. Não, é coisa sua, eu tô bem. E não está bem nenhum. E o sujeito sabe que não está bem, mas ele está fazendo de conta que aquilo não existe. Então, de novo, quando a vida nos mostra, quando as pessoas nos mostram, é porque chegou a hora de mexer naquilo. E quanto mais tempo leva, mais aquilo vai apodrecendo e mais cheira mal. Então, eu vou encerrar com uma dica do Tamer, que é a vida... Ou melhor, na vida a gente tem duas escolhas, ficar vermelho um dia ou amarelo a vida inteira. E eu sempre faço a escolha de mexer logo naquilo que eu preciso mexer, né? Porque você imagina você com um espinho ali na carne e sempre que você pisa aquilo vai despertando, é melhor, cara, você sentir uma dor só, que é puxar esse espinho
e viver a sua vida em plenitude. Então, pessoas como nós que estão comprometidas com seu desenvolvimento pessoal, e por que eu posso afirmar isso? Porque ninguém que está aqui hoje à toa, ninguém vem buscar um grupo de meditação à toa. As pessoas estão procurando melhorar a si mesmas, melhorar a sua vida, nem que seja buscar os efeitos materiais da meditação, digo, os benefícios para o corpo. Alguns entenderam que meditação é também um benefício para a alma e não só para o corpo. Enfim, não importa a razão que te traz a meditação, mas o que te traz aqui é se tornar uma pessoa melhor, é melhorar a si mesmo, a si mesma e melhorar a sua vida. Então eu acredito que essa palavra serve para todos nós. Então se liga nisso, né? Mexa, transforme logo assim que a vida te apresentar aquilo que precisa ser transformado. Tá bom, queridões, queridonas, vamos meditar agora. Se você tiver pergunta, deixa para o final. Lembrando do seguinte, eu vou fazer uma induçãozinha para preparar você, para relaxar você, para você meditar. Se você sentir que o pensamento te distraiu, não tem problema, né? Você não se apegue a isso, esqueça isso, volte à repetição do seu mantra. Então, a meditação cristã consiste na repetição de um mantra, este mantra em geral, Maranata. Então, você vai repetir Maranata no seu ritmo, no seu tempo. Se distraiu, volta à repetição do mantra. Sentiu qualquer desconforto físico, coçou aqui, coçou acolá, também não aguentei, tive que coçar. Tudo bem, coça, volta à repetição do mantra. Sentiu sono, em geral o sono decorre da sua espinha que não está ereta. Se você tiver com a espinha ereta, com a coluna ereta, dificilmente você sentirá sono. Mas sentiu sono, volta à repetição do mantra. O que quer que aconteça, volte à repetição do mantra. Ok? Então eu vou desligar aqui a minha câmera. Se você quiser, pode desligar a sua. Muito bem. Depois no final eu leio os comentários. Prepare-se para relaxar. Coloque-se à vontade. Sente-se numa posição confortável, com a coluna reta, absolutamente ereta, tanto na base quanto em cima, descruzando os braços e as pernas, pés apoiados no chão, ligeiramente separados. Se você estiver em posição de lótus ou com as pernas cruzadas, tudo bem, apenas sinta esse contato do seu corpo com o chão, com essa superfície em que você está. Feche seus olhos suavemente. Agora vá soltando o seu corpo gentilmente, sentindo seus pés apoiados no chão, sentindo o contato do seu corpo com o chão, ouvindo os sons do ambiente, ouvindo a minha voz. Agora procure perceber a sua respiração, como ela acontece em você naturalmente. Apenas observe. E enquanto toma consciência da sua respiração, você pode relaxar cada vez mais. E não precisa ir relaxando muito depressa, apenas na velocidade ideal para você. Permita-se fluir com a sua respiração. E toda vez que você expira, você diz para si mesmo, relaxe. E você pode sentir o seu rosto relaxar completamente, a sua testa e os seus olhos, e a sua boca e o seu nariz.
relaxando os músculos da sua face e o seu queixo e o seu pescoço completamente relaxados. Relaxando os ombros e os braços, suas mãos relaxadas, seu tórax, seu abdômen relaxado, sua respiração tranquila. E quanto mais consciente da sua respiração você está, mais relaxado você fica. Seus quadris, suas pernas e coxas relaxados, seus joelhos e seus pés completamente relaxado você está agora. Permita que sua respiração se torne agora ainda mais profunda e mais lenta, sem pressa. Sua respiração se torna cada vez mais profunda e cada vez mais lenta. Uma inspiração lenta, uma expiração ainda mais lenta. Agora apenas permita que sua respiração flua naturalmente, por si só, sem a sua interferência. Apenas esteja consciente dela, presente. E ao final da música e ao toque do sino, inicie sua respiração, ou melhor, sua meditação, com a repetição do seu mantra. Pai Celeste, abri nossos corações para a silenciosa presença do Espírito do vosso Filho, conduzindo-nos àquele misterioso silêncio onde o vosso amor é revelado a todos os que clamam. Maranata, vinde, Senhor Jesus.
Muito bem, muito bem. Vamos voltando. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, que ótimo. Então a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 19 horas, para mais um encontro de meditação. Falou? Muito obrigado aí pela presença. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo que eu volto para responder. Falou? Beijo, valeu. Grande abraço.